O tema que nós vamos... Primeiro eu tenho que dar boa noite para o pessoal de casa também, porque o Evangelho agora é pelo Facebook. Então, boa noite ao pessoal de casa que assiste o Evangelho de casa. Pode colocar uma água para fluidificar durante o Evangelho, ou mesmo que seja depois, se não estiver assistindo em tempo real, enquanto assiste em casa num outro momento, pode-se colocar uma água para fluidificar, para receber as bênçãos das energias que a espiritualidade prepara, independente de onde nós estejamos. Se aqui, na Seara, ou em casa, ou em um outro lugar assistindo esse Evangelho, a espiritualidade com certeza está presente, cuidando e nos beneficiando com as energias positivas que a essência, que a palavra de Jesus nos traz. O tema de hoje é um tema forte, um tanto quanto acho que muitos de nós nos perguntamos, e quando tivemos a oportunidade ou ouvimos falar sobre Maria de Magdala, temos bastante interrogações. Apesar de ser uma figura feminina, mas nós sabemos que nós não vivemos só essa vida. Então, nós já estivemos em um outro momento num corpo feminino, num outro, enfim, feminino e masculino. Então, já estivemos homem e mulher. Então, o tema de hoje vale para todos nós, desde que nós nos permitimos vivenciar, tá? Nos permitimos entender, aceitar que nós temos essa dualidade, nós temos essas duas essências, nós temos o feminino e o masculino, então nós somos sensíveis, às vezes mais um tanto quanto rústico, porque é essa a impressão, ou isso que nós entendemos da energia masculina, mas não precisa ser assim. Nós estamos num momento de mudanças e precisamos entender que temos os dois dentro de nós. Eu vou começar com uma passagem de Lucas, onde ele diz: tem mais, eu só trouxe um trecho. Caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus. E os 12 apóstolos estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com seus bens. Maria Madalena, Maria de Magdala. Por quê? Porque ela nasceu na cidade de Magdala. Era a única que levava o nome da cidade. Porque as demais, naquela época, eram, não sei se a gente pode dizer isso, como se fossem propriedades. Elas nem contavam no censo, quando era feita a contagem, as mulheres não existiam, elas não faziam parte dessa contagem. Então, elas eram, como Joana de Cusa, ela era esposa de Cusa. Maria de Magdala foi a única que tinha o nome da cidade que ela nasceu, como os homens recebiam. Acontecia com... No livro Boa Nova, embora não tenha muito sobre Maria de Magdala, mas se a gente pesquisar, tem vários pesquisadores, historiadores que trazem sobre ela. Mas no livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, do nosso amigo Chico Xavier, foi lá que eu busquei para trazer a maior parte do Evangelho de hoje. Em Maria de Magdala, capítulo 20 do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, Humberto de Campos revela a história de um coração feminino, caminhando sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias na vila principesca de Magdala, onde vivia entregue aos prazeres em companhia de patrícios romanos. Ela levava uma vida aparentemente
livre. Ela tinha optado por ser livre, por viver a vida que tinha escolhido. Tocada pelas alegrias da Boa Nova do Reino, percebe que as bênçãos paternais de Deus descem e chamam como novo sol a iluminar o destino, inaugurando um tempo de esperança e expectativa como exuberante primavera que cobre de flores as ruínas das falências e desventuras dos homens. Apesar dela achar que era livre, podia fazer e fazia o que queria, era uma mulher à frente do seu tempo, existia um vazio. E isso a gente sabe o que significa, porque independente da vida que nós levamos, independente de estarmos fazendo certo ou errado, dentro do conceito de cada um, existe um vazio. Há momentos que nós paramos, silenciamos, saímos da nossa rotina ou dessa vida que nós levamos, e ainda assim nós pensamos, falta algo. Será que existe algo? Por que é que agora eu estou triste? Por que é que eu estou sentindo assim? Por que é que apesar de eu não estou feliz, eu não sou feliz, eu tenho a sensação de faltar algo? Foi o que Maria sentiu quando ela ouvia o Evangelho de Jesus, quando ela ouvia as palavras de Jesus, quando ela encontrava Jesus. Diz que ela ia nos evangelhos, assistia aos evangelhos, e ela ficava de longe porque ela tinha vergonha. Ela tinha medo que Jesus a visse e ela fosse falar com ele, ou ele a enxergasse, porque ela percebia que ele sabia o que ia na alma dela. Então ela ficava de longe, mas ela ia assistir os evangelhos. Renunciando aos prazeres transitórios do mundo, seu coração se dispõe ao sacrifício e à renúncia, percorrendo o caminho do amor que cobre a multidão de pecados. Apesar dela continuar vivendo a vida que ela levava, levando a vida que ela tinha, ela ia assistir os evangelhos, mas ela já sentia no coração o desejo de mudar de vida, de sair da vida que ela levava, de abandonar tudo e seguir Jesus, e seguir aquelas palavras, mesmo que ela não entendesse o porquê. Porque ela não entendia o porquê é que ela sentia tanta atração por aquelas palavras, por aquela vida, mesmo ela olhando e vendo as pessoas, a maioria das pessoas que iam assistir o Evangelho, que seguiam Cristo, que iam atrás das palavras de Jesus, sendo muito diferente da vida que ela levava, ela sentia um desejo de segui-lo. Então, o tema de hoje é Maria de Magdala, a portadora da Boa Nova. Prostituta, santa, apóstola, feminista. Os rótulos usados para definir Maria Madalena fazem dela uma das enigmáticas personagens bíblicas. Maria era uma mulher forte e independente, que vivia em uma sociedade patriarcal. Se hoje, milênios depois dessa época, ainda muitas Marias são apontadas, julgadas, criticadas, abandonadas. Pense naquela época. Ela, essa mulher, que decidiu romper com as regras dessa época e levar uma vida diferente, como que ela era olhada, como ela era apontada, como ela era vista. Se no tempo de hoje nós levamos isso dentro de nós, então se nós já vivemos, como eu disse lá atrás, nós sabemos que já vivemos, já fomos homens, já fomos mulheres, voltamos homens, voltamos mulheres e mulheres. Hoje eu estou mulher, outro está homem, e nós, independente do sexo, nós apontamos as Marias. Independente, naquela época, também era feito assim, mas hoje nós ainda fazemos isso. Era jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de amor. Eu procurei em vários lugares a biografia de Maria. Onde nasceu, se foi uma criança feliz, se não foi, se foi uma menina, uma criança, uma mulher que foi abusada, se ela tinha, se os pais, se ela tinha irmãos.
E eu fiquei pesquisando e procurando e decidindo o que eu ia trazer aqui, dentro do que eu encontrei. A história de Maria, as várias possibilidades, a gente encontra. É só pesquisar e é maravilhoso estudar, porque a gente vai se autoconhecendo. Uma delas era que Maria foi uma criança feliz, que os pais a levavam, porque ela morava nessa cidade onde o comércio, onde os patrícios vinham comerciar, então praticar o comércio. E os pais a levavam para as compras, a levavam para as festas, a levavam para ouvir as palavras de Jesus. E ela fugia dos pais, porque ela era uma criança feliz. Ela aprendeu a ler, ela aprendeu a escrever, diferente das mulheres da época, diferente das crianças que nasciam meninas na época. Ela aprendeu, ela teve esse direito. Então, ela já estava à frente da sua época. Então, ela foi uma criança feliz, cresceu assim. Uma das histórias é que ela, adolescente, conhecendo o amor que ela conhecia, era o amor dos pais. Os dois se amavam, então era essa referência de amor que ela tinha. Então ela se apaixonou por alguém muito cedo e se entregou. E daí, ela, tendo feito isso, foi abandonada e talvez tenha decidido, não deu conta disso, e ela foi viver a vida dela. Era uma mulher de bens, e depois, pela vida que levava, ela recebia muitos presentes dos homens que a procuravam. E aí, nessa busca, nas vezes que ela ia assistir, ouvir a palavra de Jesus, as pregações de Jesus, ela percebia, ela sentia que ele era diferente. Que ele era diferente, que Jesus, que esse homem era diferente, que ele tratava todos iguais. Tratava a multidão com especial carinho, jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equívoca que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Ela se sentia atraída por esse amor. Ela se sentia atraída por esse homem que tinha um olhar amoroso, que olhava para todos igualmente, sem distinção, sem julgamento. Numa dessas pesquisas, que ela foi, numa dessas vezes, à distância, ela ouvindo Jesus falar, o olhar dela cruzou com o de Jesus. E sabe quando a gente está ouvindo uma palavra, ouvindo um evangelho, está assistindo um filme, não importa, mas a gente olha, isso é para mim. O salão está repleto de pessoas, mas às vezes a gente vem e ouve uma palavra e fala, ela está falando isso para mim. Eu precisava estar aqui hoje para ouvir isso. É exatamente isso que está sendo dito. Foi isso que Maria sentiu quando o olhar dela se encontrou com Jesus. Ele está dizendo isso para mim. Eu estou sendo convidada para segui-lo. Para todos, para os demais, ela era a mulher perdida que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Na época, não precisava ser uma prostituta, trabalhar numa casa de prostituição para ser chamada de tal. Qualquer mulher que não tivesse casado, que não tivesse filhos, subentendia-se que ela era uma pecadora, porque ela estava sendo castigada por Deus, por isso que ela não tinha conseguido ter filhos, por isso que ela não tinha conseguido casar, por isso. Então, as pessoas julgavam porque essa era a lei. Então, ela sabia que ela estava nessa condição porque ela namorava com outros homens, ela não era casada. Para a época, isso era uma transgressão, mas ela era livre. Ela era uma mulher inteligente, ela era uma mulher forte, perseverante, e ela era livre e fazia, mas ela sabia que isso podia acontecer com ela. Dispusera-se a procurar o Messias após muitas hesitações. Como a receberia o Senhor na residência de Simão, ela ficou sabendo que Jesus estaria na casa de Simão. E ela
depois de muito meditar, pensar com ela mesma e entender e aceitar, e não dar conta mais de segurar essa necessidade de ir ao encontro de Jesus, ela foi, mesmo sem saber como seria recebida lá, porque ela era uma mulher pecadora, todos a conheciam como tal. Então, como é que ela seria recebida nessa casa? Mesmo assim, ela foi. E ela foi decidida a pedir para Jesus para trabalhar, para fazer parte do apostolado, fazer parte de ser uma discípula dele, de também divulgar o evangelho dele, de compartilhar, de espalhar a boa nova, através daquilo que ela aprendia, de tudo que ela tinha aprendido com ele. Então, ela queria ser uma discípula. Ela desafiou as normas da época ao seguir Jesus e seus ensinamentos. Por isso, muitas vezes foi incompreendida e até mesmo difamada. Ela era difamada pela sociedade onde ela vivia, da época, mas muitas vezes os próprios discípulos não entendiam o porquê que Jesus a acolhia, por que Jesus permitia, por que Jesus passava muito tempo conversando com ela. Aí cá entre nós, a gente sabe que as mulheres perguntam e perguntam e perguntam, não é assim? O meu filho fala assim, mãe, você não para de perguntar, você não para de falar, como mulher fala, né? Não era diferente nessa época, era igual também. Provavelmente ela ia atrás de Jesus e perguntando e questionando e querendo saber mais e mais e mais. E Jesus atendia, e Jesus respondia. Talvez as perguntas mais profundas viessem delas, talvez. Pode ser, né? Maria Madalena amava Jesus, um amor de admiração e reconhecimento no que via nele de amor. Então, o amor que ela sentia por ele era reflexo do amor que ela percebia que ela recebia. Do amor que ele tinha, que emanava dele para todos. Então, ela o amava profundamente. Depois que ela seguiu Jesus, que ela acompanhou, fazia parte dessa comitiva, vamos dizer assim, que seguia Jesus e que ajudava nesse projeto que era da divulgação do Evangelho, da Boa Nova que Jesus trazia, ela e outras mulheres, ela foi a única, ela, a mãe de Jesus, a esposa de Clopas, elas estavam ao lado da cruz, elas foram as únicas que acompanharam toda essa caminhada do Calvário. Elas ficaram ao lado de Jesus no momento da crucificação, enquanto outros não deram conta. A maioria dos discípulos ficaram com medo, com receio de serem também capturados, vamos dizer assim, presos. Eles saíram, ficaram à distância. Ela ficou perto, ela acompanhou e ela presenciou todo o momento da crucificação. Apesar das dificuldades, Maria permaneceu ao lado de Jesus durante toda a sua jornada. Ela esteve presente em seus momentos mais importantes, desde os ensinamentos nas montanhas até mesmo durante a crucificação no Calvário, quando muitos outros o abandonaram. De acordo com o Evangelho de Marcos, ela teria visto, de acordo com o evangelista Marcos, ela teria visto onde o seu corpo foi sepultado. E foi a primeira a encontrar o sepulcro de Jesus aberto. Depois que Jesus foi crucificado, eles tinham que guardar o sábado, então na sexta-feira, Jesus foi levado para o túmulo às pressas e ela estava lá. No sábado, ninguém podia fazer nada, então deixaram que sepultassem Jesus, até mesmo para ele não ficar exposto. Para ele não ficar lá, vai que as pessoas fossem lá e fizessem alguma manifestação. Então, ela estava presente e ela viu o momento onde ele foi sepultado. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Marcos 16,
Versículo 9. Por que não apareceu? Muitas das interrogações são: por que não apareceu para a mãe dele, que o amava? Por que não apareceu para Pedro? Por que não apareceu para João, para os discípulos dele? Por que ele apareceu para Maria? Por que ela estava lá e ele apareceu? Por que foi? O que foi que ela foi tocada e a ponto de estar lá naquele momento e ver Jesus? Quando ela chegou e viu o sepulcro aberto, ela entrou e ela ficou com medo que ele tivesse sido roubado, que o corpo de Jesus tivesse sido roubado. Então ela começou a chorar e perguntar: roubaram o corpo do meu mestre, do meu amigo Jesus. E ela viu 2 anjos lá dentro. Ela provavelmente tinha uma mediunidade, né? Todos temos, a dela, ela viu os 2 anjos lá dentro e não viu o corpo de Cristo. E ela ouviu uma voz que ela achou que era do jardineiro. Maria, por que choras? Ela disse: roubaram o corpo do mestre, do meu amigo. Me disse, sabes para onde levaram? Me disse que eu vou buscar. Ela tinha ido para ungir o corpo e ela achou que tinha sumido. E Jesus falou para ela: Maria, quando ela viu ela reconheceu a voz de Jesus, ela olhou e viu que era Jesus, ela se emocionou e disse: mestre. E ele disse: não me toques, vai e fala para os discípulos que eu ressuscitei, que a vida é eterna. A conversa que a gente imagina que Jesus teria, que nós teríamos, o que aconteceu, como esteve. Ontem você foi crucificado e agora eu estou vendo como é isso. Provavelmente teve uma conversa e ele disse: vai, corre e anuncia a boa nova. Diz que estou vivo. Maria Madalena veio e disse aos discípulos que ela havia visto o Senhor e que ele lhe havia dito estas coisas. Quais coisas? Que a vida, que a morte não existe, que é possível se transformar, que é possível seguir adiante. Maria Madalena veio e disse aos discípulos que ela havia visto o Senhor e que ele lhe havia dito essas coisas, se tornando a anunciadora aos outros discípulos da ressurreição de Jesus. Então Maria, aquela mulher que até hoje ainda, se formos procurar Maria de Magdala, nós encontramos que ela foi uma prostituta, que ela era uma mulher que transgredia as regras do tempo dela, que ela era uma mulher pecadora. Nós encontramos isso. Essa mulher que abandonou tudo, que deixou todas as suas riquezas, que tudo que ela ganhava desses encontros que ela tinha, eles levavam presentes riquíssimos para ela. Ela tinha um palácio, ela tinha suas escravas, ela tinha seus bens. Ela vivia nesse lugar onde, às vezes, ela passava dias festejando e depois ela se fechava no escuro, pedia para fechar todas as cortinas porque ela não dava conta dessa energia. Daí, provavelmente, ela também é citada como a mulher que Jesus salvou dos 7 demônios, dos 7 espíritos obsessores. Esses 7 porque traz o sentido de totalidade. A quantidade de espíritos, de energias negativas que ela acessava depois que ela passava por esses dias de orgias, de prazeres do mundo, onde ela amava intensamente, mas não era amada. Ela trocava o amor por esses bens. O amor que ela dava, ela recebia bens materiais. Daí a riqueza dela e daí de onde ela ajudava, depois que ela fez essa mudança de vida, que ela abandonou essa vida que ela levava, ela usou provavelmente esse dinheiro para ajudar as outras pessoas, os miseráveis na época. Então, depois que Jesus apareceu para ela, que Jesus escolheu essa mulher
para trazer a boa nova, para ser aquela que ia dizer que ele estava vivo, então nós entendemos o quê? Que é possível que Jesus, ele sabe de tudo. Jesus sabe quem somos. Jesus sabe o que vai na alma de cada um de nós. Quando Maria foi e perguntou para ele, Jesus, eu quero ser sua seguidora. Será que Deus me aceita? Ele disse para ela, e é o que diz para nós todos os dias, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele nos ama pelo que nós somos e não pelo que nós fazemos. Então nós podemos sim mudar de agora, a partir de agora, independente de que fizemos no passado, independente do tamanho desse pecado, vamos dizer assim. Independente disso, nós podemos sim transformar a nossa vida a partir de agora. Eu vou ler um trechinho do Boa Nova, do capítulo 20. Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto ao Tiberíades, os discípulos diretos do Senhor abandonaram a região a serviço da Boa Nova. Depois que Jesus foi crucificado, ressuscitou, que Maria já tinha trazido a mensagem que Jesus tinha ressuscitado, eles ficaram decidindo o que iam fazer da vida, porque eles tinham vivido com Jesus, eles tinham ouvido o Evangelho, eles sabiam da Boa Nova, eles conheciam, porque eles tinham estado ali com Jesus dia a dia. E aí eles resolveram seguir com a missão. Maria de Magdala rogou permissão para acompanhá-los à cidade dos profetas. No entanto, se negaram a anuir os seus desejos. Maria compreendeu, mas lembrou-se do mestre e resignou-se. Maria pediu para que eles deixassem que ela fosse junto com eles. Ela queria também compartilhar desse conhecimento, compartilhar de tudo que ela tinha aprendido nas conversas com Jesus. E aí os discípulos que estavam lá junto com Jesus, que tinham vivenciado o amor incondicional dele, sem julgamento, disseram não. Eles disseram que eles não tinham garantias por conta do passado de pecadora dela. E ela entendeu, lembrou do que Jesus tinha dito a ela. Maria, ama, ama. Quando não te restar mais nada a fazer, ama. Humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Não tinha mais a vida que ele tinha levado antes, tinha abandonado tudo, e aí ela voltou a receber as propostas para que voltasse a vida que ela tinha, já que ela não tinha como sobreviver. Sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito onde ia só, com a sua boa nova. Porque Jesus disse, quando ela foi na casa de Simão e estava conversando com Jesus, Pedro passou e ela percebeu o olhar de condenação dele e ela perguntou para Jesus, Jesus, e quando tu partires? Quando tu fores embora? Como vamos ficar? Jesus disse para ela que ele iria partir, provavelmente ele partiria um dia, mas que cada um precisa tomar a sua cruz e seguir, que ela tomasse a sua cruz e não desistisse, e perseverasse, e seguisse em frente, que ele estaria ao lado dela. Então ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, onde ia só com a sua boa nova. Por vezes chorava de saudade, quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. Nas vezes que ela ficou só e ela caminhava, ela lembrava dos momentos que ela esteve com Cristo e chorava de saudade. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta, procediam da Idumeia aqueles infelizes, cansados e tristes. Em supremo abandono, perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhes fecharam.
Maria de Magdala os acolheu, levou para baixo de uma árvore e lá ficou falando de Jesus para eles. Foram expulsos de lá, então seguiram para Jerusalém. Em Jerusalém, eles foram para o Vale dos Leprosos. Foram conduzidos ao Vale dos Leprosos. Seu espírito recordava as lições do Messias e uma coragem indefinível se assenhoreava de sua alma. E lhes dizia o ensinamento de Jesus. Ela propagava todas as tardes, ela tinha um momento com eles onde ela falava de Jesus e de tudo que ela tinha aprendido com ele. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria, olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Maria lhes explicava que Jesus havia exemplificado o bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela. A filha de Magdala, lembrando o amor do mestre, tomava-os em seus braços fraternos e carinhosos. Em breve tempo, sua epiderme apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se. Então ela percebeu, ela viu que ela também tinha sido, que ela também estava com lepra, e mesmo assim, resignada em tudo que ela tinha recebido de Jesus, o amor que ela recebeu de Jesus a mantinha confiante e resignada no futuro. Sentindo-se ao término de sua tarefa meritória, Maria de Magdala desejou rever antigas afeições de seu círculo pessoal que se encontrava em Éfeso. Lá estavam João e Maria, além de outros companheiros dos júbilos cristãos. Maria achou-se um dia às portas da cidade, mas invencível abatimento lhe dominava os centros de força física. Entretanto, por largos dias de padecimento, debateu-se entre a vida e a morte. Quando ela estava chegando em Éfeso, uma família de cristãos a acolheu, porque ela não tinha mais forças, cuidou dela e foi ao encontro de João e de Maria, mãe de Jesus, e falou que ela estava ali e queria encontrá-los. Então, ela foi cuidada nos últimos dias por eles, por esses amigos. Uma noite, essas dores atingiram o auge, as profundas dores que sentia. Seu espírito parecia transpor as boas novas fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e no semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor, Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito, vem, eu te espero aqui. Maria estava nos braços de Jesus, feliz, renovada, transformada. Ao longo da história, a figura de Maria Madalena foi distorcida e relegada a um papel secundário, marcada por estereótipos e interpretações errôneas. É importante resgatar a verdadeira essência de Maria Madalena, reconhecendo sua importância como discípula, testemunha e apóstola de Jesus. Ela era uma mulher complexa, com qualidades e desafios como qualquer ser humano. E sua trajetória inspiradora nos convida a romper com preconceitos e buscar a verdade. A história de Maria Madalena nos ensina sobre a importância da fé inabalável, da perseverança diante das dificuldades e do amor incondicional ao próximo. Sua força e determinação nos inspiram a buscar a verdade.
superar nossos próprios limites e contribuir para a construção de um mundo mais justo e fraterno. Através de sua história, aprendemos que o amor e a compaixão são as ferramentas mais poderosas para a transformação pessoal e social. Para a gente refletir no dia a dia, como podemos aplicar os ensinamentos de Maria Madalena em nossas vidas? Como podemos fortalecer nossa fé e manter a esperança mesmo diante dos desafios? De que forma podemos cultivar o amor incondicional e a compaixão em nossas relações com o próximo? Maria Madalena é um exemplo inspirador para todos nós. Sua fé, amor e perseverança nos convidam a trilhar o caminho da transformação pessoal e a contribuir para a construção de um mundo mais fraterno e luminoso. Espero que cada um de nós aqui presente traga, é muita informação, mas silenciar um pouquinho a nossa mente, o nosso coração e trazer e incorporar na nossa vida a transformação que Maria conseguiu na vida dela. Independente dos nossos desafios, independente do que nós já fizemos, independente de onde viemos, do que fazemos, sempre é possível se regenerar, é possível se transformar, porque nós temos um amigo que não está aqui do nosso lado como estava com Maria de Magdala por um bom tempo, mas nós temos ele. E se nós fecharmos os nossos olhos nos momentos mais difíceis, nos momentos mais turbulentos, e trazer essa imagem de Cristo com as mãos estendidas, nós vamos saber exatamente o que fazer. Nós vamos saber exatamente qual caminho devemos trilhar. E se nós nos perdermos de novo, se nós cairmos de novo, como aconteceu com Maria de Magdala, Jesus vai e nos resgata. Mas nós precisamos fazer esse movimento de transformação. Nós precisamos fazer um movimento de querer se transformar, de querer ser melhores que nós mesmos. Deixar de julgar, deixar de olhar, de apedrejar, de apontar. Não o outro, apontar os nossos defeitos, nos julgarmos, nós fazemos isso o tempo todo. Então vamos fechar os nossos olhos? Vamos deixar que a energia, que a espiritualidade amiga, que Jesus, que a força transformadora de Maria de Magdala, que aqui está, possa deixar aqui em nós a mensagem de hoje. Se agora nós não soubermos qual é, no minuto seguinte, num outro momento, na hora exata, na hora certa, nós saberemos. Nós temos a força dessa mulher dentro de nós, independente do corpo que nós estamos habitando hoje. Se num corpo de homem ou se num corpo de mulher, essa energia, essa força está aí. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Que possamos voltar para casa com essa vibração, com o Cristo em nosso coração, e que todos aqueles que nós encontrarmos pelo caminho, que a gente enxergue ou não, mas que passe por nós, possa sentir essa presença através do nosso olhar, das nossas palavras ou da nossa simples presença. Uma boa noite e obrigado.